Uma mãe solo brasileira que vive nos Estados Unidos perdeu a guarda dos 4 filhos. E o estopim foi o comportamento abusivo com a filha mais velha de 14 anos. Mas que você me perdoasse por tudo, por tudo, por tudo. A entrevista foi publicada no canal Júnior Pena. O link do vídeo você vai encontrar na descrição. E a gente nunca mais vai ter oportunidade de morar juntas, mas que você me perdoasse por tudo, por tudo. Mas escuta sua mãezinha, ela tá aqui, entendeu? Eu, assim como você, eu apanhei muito também. Assim como muitas pessoas que é da minha idade também já apanhou muito. E graças a Deus a gente tá aqui para servir de testemunho. Enquanto muitas pessoas ficaram falando, coitadinha dessa mãe, a filha é ingrata, toda essa dinâmica, eu percebi 7 red flags desse comportamento dessa mãe. Eu sou sobrevivente de uma mãe narcisista. E se você não sabe, se você não conhece esse tema e também você nunca saiu do Brasil, vai ser muito importante você assistir esse vídeo até o final, também deixar o seu like. E eu vou estar respondendo em áudio o seu relato. E então você vai praticamente ter uma consultoria nos comentários onde eu vou estar te respondendo por áudio. Mãe narcisista, por exemplo, eu falo que essa é a pior possibilidade de você ter. Porque uma mãe narcisista é uma mãe que os filhos são um objeto de posse dela, que na verdade ela não tem amor, né? Os filhos são uma extensão dela mesma, são propriedades dela que estão no mundo para agradá-la, para servi-la, para obedecê-la. Então a mãe narcisista, ela geralmente tem um filho preferido, geralmente é o filho homem, e a filha mulher, ela compete. Ela sente muita inveja, ela, né, destrói. E o filho dourado, que a gente chama, é aquele, lindo, que faz tudo certo, que é maravilhoso, né? Mas que é uma forma de abuso também. Então, narcisista é aquela que fala assim, eu faço tudo por vocês, e vocês não dão valor. No dia que eu tiver no caixão, que eu morrer, aí vocês vão chorar, vocês vão... É uma chantagem emocional constante. É mãe ou pai, né? Mais dramática, geralmente. Algumas são violentas também. Mas a mãe é mais dramática, ela vitimiza, fica doente, sabe? Uma coisa assim. Até doença ela inventa, faz muita chantagem emocional. E compete, sabe? Não aceita. Por exemplo, com o filho homem, que é o filho, geralmente o filho dourado, ela nunca vai gostar de nenhuma namorada, nem de esposa dele. Vai competir com a esposa. Com a filha mulher, ela vai ter inveja de tudo. Eu sempre dou o exemplo da madrasta da Branca de Neve, né? Espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Existe, eu sou filho, então vamos matar. Ela destrói. Vai destruir a autoestima dela, faz nada direito, nada que presta. Então, assim, essas pessoas tendem a se relacionar com um narcisista. Porque é o que é conhecido, é o padrão de relacionamento que elas aprenderam durante a infância. Então, compartilhe esse vídeo e interaja nos comentários. Isso é importante ser discutido, porque além da cultura popular de que, eu sou muito grata pelos abusos que eu tive da minha genitora, porque eu sobrevivi, hoje eu sou médica, graças às pauladas que eu levei dos meus genitores, nem todo mundo sobrevive, né? Eu queria encontrar ela. Por favor, filha, volta pra tua mãe, mulher, volta. Se você não sabe, recentemente teve o caso aí desse homem retinto, né, casado com uma mulher branca, que desviveu um nenenzinho de 3 anos porque ele não deu bom dia. Então eu já te deixo a primeira pergunta. Você cresceu tendo amor e respeito pelos seus pais ou medo? Deixa aí nos comentários. Eu sou monstro, vem, senta aqui, vamos conversar. Por que eu sou monstro? Porque você não me ama, nunca me amou! Nunca chamei. Uma mãe narcisista, com certeza, ou essa filha e esse filho vão perceber isso logo no início, que é muito difícil, ou então eles vão sofrer muito, porque nada do que eles façam, nada do que eles apresentem vai se comparar a esta pessoa tão maravilhosa que é a mãe narcisista. E o narcisista, ele tem, não é que ele não tenha empatia, mas ele tem um grau reduzido de empatia, porque ele vê você como uma pessoa assim, não é especial como eu. Então, aquela mãe que fica assim, porque eu fiz isso, porque eu fazia aquilo, porque você tem que agir assim, você tem que não sei o que lá,
você vai tirando qualquer validade. Destrói toda a autoestima dessa criança, desse jovem, destrói desse toda a filho. autoestima. Então, esta pessoa, uma mãe narcisista, faz com que seus filhos se sintam nada o tempo todo. E ela tem que ser a deusa, a rainha, a intocável, e aqueles filhos têm que ser extremamente gratos por ter uma mãe tão maravilhosa. Então, ela nos meus braços e a mulher do DCF arrancou ela dos meus braços e a menina foi embora descalça. Não é fácil viver nos Estados Unidos. As pessoas acham que a América é um país de maravilhas, que você vai chegar aqui e você vai ficar rico, que você vai conquistar, que você vai fazer acontecer. E América não é Brasil, né? Que é tudo uma zona, né? Lá as leis são aplicadas, realmente. E as crianças são tuteladas. Vim aqui conversar com a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Joia. Ela mora em Bridgeport. Então, legal o canal. Eu não conhecia o canal do Júnior Pena, né? Esse vídeo foi recomendado através do meu canal. Então, provavelmente a gente tem o mesmo público-alvo. Parabéns pela iniciativa, pelo canal, pela produção. Achei bem legal. Tá, Sabrina? Olá, meu nome é Sabrina, eu vivo nos Estados Unidos há 7 anos, sou de Governador Valadares. Eu entrei em contato com o Júnior porque eu preciso de ajuda. Recentemente, há 3 semanas, eu tive um problema com a minha filha de 14 anos. Como eu digo, não... O que me chamou a atenção foi como ela se apresentou, muito simpática, né? Feliz e jovem. Ela é 10 anos, não, ela é quase 15 anos mais jovem do que eu, né? Tem apenas 30 anos e 4 filhos. Mãe solteira, né? Antecipando, ela engravidou com apenas 15 anos, então ela ainda era adolescente. Na escola eles ensinam que se os pais bater, eles têm que chamar a polícia, Tem não é que chamar a polícia, sim. E você, como mãe, você foi educar e deu umas correadas nela. O que acontece é que toda a vida, eu tive um respeito muito grande pela minha mãe e pela minha avó, que foram figuras presentes na minha vida. E eu nunca tive, assim, mãe sempre corrigiu a gente. Então, não adiantasse, era uma chinelada, correiada, era isso. Paulada! Até hoje eu tenho cicatrizes, né, no corpo, porque a minha genitora, eu vou trazer mais um exemplo. Eu era a filha mais velha de um irmão gêmeo e a gente tinha a mesma idade, mas tratamento completamente diferente. Ele era o filho dourado. Numa dinâmica familiar disfuncional, vai ter o filho, a ovelha negra, né? O lixo emocional. É aquele filho que, no fim, é aquele que cuida de todo mundo. É o filho que ocupa o papel da mãe ou do pai, né? E vai ter o filho dourado. No meu caso, a dinâmica era até pior, porque ainda tem machismo, né? Então, o meu irmão nunca precisou trabalhar adolescente, eu que tinha que sair de casa para trabalhar com 13, 14 anos, eu que tinha que comprar material escolar para os dois, eu que tinha que comprar quichute, eu com 14, 15 anos. Então, eu tinha que assumir o papel de genitora, né? E os meus pais estavam ali brigando entre eles. A minha genitora me fazia, criança, ir para o tribunal sozinha, depois era escorraçada lá. Se eu não fazia um trabalho doméstico direito, ou eu não fazia o trabalho dela, né, de costura corretamente, ela me metia o pau. Tenho cicatrizes no corpo, né, então ela chegava em casa à noite e durante o dia inteiro a gente estava lá, sozinhos, né. Às vezes ela achava alguém bêbada na rua para tomar conta. Uma mulher extremamente porca, né? Ela não gostava de limpar, vivia cuspindo no chão, né? Jogando absorvente sujo pelo chão. Foi terrível crescer com essa mulher. Mas na rua, super simpática, cheia de amiguinhas, e domingo sagrado, ela tinha que ir para a igreja, não é mesmo? Sai daqui agora, você vai apanhar. Sai daqui agora, Sofia. Vai ver desenho agora. Agora! Vai ver desenho agora. Vai pegar na sua cara igual aquela hora. Você achando que eu tô brincando com você?
Vou te jogar tudo na chuva, olha isso aqui. Olha isso aqui. A flor. Um estranho. Vou esse lado aqui. Mano, eu vou socar a sua cabeça. Só mais uma vez, mano, que você falar. Eu vou te bater, cala sua boca, não vou te dar. Eu tenho informado que a onda passa assim, instantâneo. Eu dou uma bola e meu Deus, a onda vai embora na mesma hora, porque não tem como. Não tem como. Tem gente que não precisa de adjetivos, precisa só de lei. Uma genitora fazendo live, fumando baseado, ameaçando uma criança que é sua filha. Chama ela de desgraça, fala que vai amassar a sua cabeça. Joga algo na criança. Aqui não é nada de like, é salvar a Sofia. Todos nós marcarmos o Conselho Tutelar e o Ministério Público de Belo Horizonte. Segundo consta, parece que o nome dela é Ana Gabriela e mora no Barreiro, em Belo Horizonte. O vídeo ela ensina as pessoas que estavam assistindo e nada fizeram como evitar ter filhos. Ter filho é uma escolha, querida. Evitar é uma opção disponível gratuitamente no Brasil há décadas. Você tem direito ao anticoncepcional, preservativo, DIU. Mas a minha conversa não é sobre ela ter evitado ou não. É sobre maus tratos que Sofia está sofrendo. O ECA é claro. Nenhuma criança será objeto de negligência, discriminação ou opressão. Não é isso que está acontecendo com a Sofia. Poder familiar é dever. E para quem desconhece o que é dever, a destituição do poder familiar é a solução para muitas crianças. Acredito que para a Sofia será um alívio. O Estado não tem opção de contracepção, mas tem o dever de proteger todas as crianças, inclusive a Sofia. Vamos ajudar a Sofia para que chegue o quanto antes ao Ministério Público e Conselho Tutelar. Essa mulher não tem condição de cuidar de si, quanto mais da pequena Sofia. Ser mãe perfeita e nem sei. Não tem nenhuma relação essa questão de receita de mãe perfeita, mãe nota 6. Você não tem que ser premiada por ser uma pessoa minimamente funcional. Assim, Era uma chinelada, correiada. Sim. Era isso, entende? Você é tão nova, 30 anos. 30. Assim, gente, a gente olha pra ela e vê que ela não tá bem psicologicamente, né? Porque é muita coisa. Você trabalha de quê? Bom, eu trabalho na construção aqui há 7 anos. Eu faço lixa de piso, chitroc. E foi parindo filho um atrás do outro e depois teve outro filho de outro relacionamento. Ela enfiou homem dentro de casa depois que já tinha filhos de outro relacionamento. Algo extremamente delicado e arriscado. Muitas vezes o homem ele não está buscando se relacionar com você, mas sim com seus filhos. Você trabalhar, como que você estava fazendo? Você trabalhar e deixar eles. Às vezes os adolescentes tomavam conta dos mais novos. A Eloa sempre ficou na Baby City e a Rafa sempre ficou em casa com os irmãos. Até porque ela vai fazer 15 anos e o irmão vai fazer... Primeiro red flag, gente. Problema com a minha filha. Então, assim, não foi bem um problema, né? Ela cometeu um ato criminoso. Talvez no Brasil isso seja bonito, mas fora, não. Ser humano perfeito. Todo adolescente é complicado, é difícil. E através desse desentendimento eu tive um problema com o DCF e acabei perdendo meus 4 filhos. Então eu entrei em contato com ele para poder... Uma coisa muito complicada é você ter uma quantidade tão elevada de crianças e ser mãe solo em uma nação estrangeira. Realmente é beirar a loucura, porque você desconhece as leis do país, você pega essas crianças e tiram do próprio país de origem. Então, são muitas problemáticas, né? Então, eu acredito que já foi uma atitude extremamente egoísta essa. Primeiro, de ter tantos filhos em seguida, sem nenhum controle, né, de natalidade. E primeiro, migrar para uma nação onde cada estado, né, tem leis muito rígidas e ela não tem noção disso. Ter uma orientação, talvez encontrar uma ajuda com advogados, porque realmente eu estou desesperada e não sei mais o que fazer. Ok, você tem uma filha de... Não parece alguém desesperada, mas tudo bem. Talvez seja a emoção do momento, né?
Eu tenho uma filha de 14 anos. Uma filha de 14. Um filho de 12. Então, assim, de 12. Então, assim, 2 anos depois engravidou de novo. 9 e uma de 5. Uma de 9. Aí 3 anos depois, assim, um atrás do outro, né? Você tem 4 filhos? 4. Tudo com o mesmo homem? Não. 3 deles são É claro que não, né? do meu ex-esposo. Fui casada com ele, assim, praticamente minha vida toda. E a Eloa nasceu aqui de um outro relacionamento. Ok, vocês... Provavelmente esse relacionamento foi, né? Não foi, assim, um relacionamento estável. Já faz 5 anos, mais ou menos. Foi na época da separação de Foi na vocês? época da separação, Ok, aí você foi correndo lá pegar o carro. Não, o carro, no fim a gente descobriu que o carro quem deu de presente era esse cara. Era o amante do seu ex. Isso, era ele, era o cara que tava com o pai dos meninos que tinha dado o carro. E pra mim ele tinha falado que a gente comprou o carro, que ele comprou o carro, que o carro era pra nossa família. Aí você falou que te prendeu, como que foi? Devido à discussão, a gente entrou em luta corporal, deu um escândalo e a minha blusa de frio agarrou no carro. Eu acabei me machucando muito. Ele te arrastou então? Sim, ele me arrastou um pouco, eu caí no chão, arrebentei meus pontos da cesárea, machuquei, ralei. Você tava de cesariana? Sim, eu tava com uma cesariana quando aconteceu tudo. A coisa que me surpreende é que ela saiu do Brasil com esse homem. Ela engravidou desse homem 3 vezes. Será que nessas 3 gestações ela não percebeu o padrão? Lembrando, provavelmente não. Como todas nós brasileiras, tá? A gente não foi educada, a gente não teve pai e mãe para nos educarmos sobre limites. A gente só é educada a buscar validação através de um homem, através de um relacionamento romântico. Não é fácil, você vive aqui e você sabe. Então já tem um embuste aí, presta atenção, o que o cara fez. Então, se relacionou com outro homem, largou, então ela ficou sem a figura masculina, tá? Presta atenção. Problema aqui nos Estados Unidos e o João tem 9. Então a Rafa, ela era meu braço direito, ela era meu tudo, porque ela me ajudava a Rafa muito. É a mais velha. É a mais velha. É a mais velha, sim. De quantos anos? Ela vai fazer 15 agora, dia 12 de agosto. Pois é, adolescente, vai ter... É muito complicado. Vai tendo amiguinhos na escola. Sim. A Rafa, ela com 11 anos, ela começou a ter uma crise de identidade, ela começou a se descobrir e agora com 15, né, ela começava a se desentender porque ela trouxe uma namorada pra casa. Mesmo? Sim, ela me apresentou uma menina. Ela é uma filha maravilhosa, sempre foi uma boa aluna. Eu nunca tive problema com ela em escolas, ela sempre ganhou medalhas, troféus, inclusive foi a formatura dela do high school. E o pai não fala nada? Então, resumo, a garota não faz nada de errado, só que ela não gosta de menino. E isso já deu gatilho na mulher. A garota ganha medalha, a garota é boa na escola. Por quê? Porque ela teve que amadurecer muito cedo. Né? Então, é muito nítido que essa filha é aquela que leva o peso, tanto que a própria diz que a filha era o braço direito dela, né? A filha ocupou o papel de marido, não é à toa que, né? Deve ser bem masculinizada, porque como eu sou, tá, gente? Quando você cresce sem um contato com o pai, com uma mãe completamente ausente, abusiva, que coloca toda a responsabilidade de cuidar dos irmãos, isso é um outro red flag. Essas mulheres, elas têm relacionamentos disfuncionais, filhos de vários relacionamentos e coloca sempre a filha mais velha para cuidar dos filhos mais novos. Então ela não pode ter infância, ela pega toda a parte pesada da maternidade, ainda sendo criança, né? Então ela não tem o espacinho dela, ela não pode ter amiguinhas, ela é sempre responsável em tirar boa nota, de ganhar medalha, de ter validação, né? Porque ela também desconhece o amor, ela é muito crítica e ela só consegue realmente se sentir validada quando tira boas notas, quando é uma excelente aluna,
Mas não bastou isso, né? Não foi suficiente para essa mãezinha tadinha. E antes que você venha aqui encher a porcaria do meu saco com aquilo que eu estou relatando aqui, vai ser hipócrita em outro canal. Porque se você ficar fazendo palhaçada nos comentários, agora vai ser no áudio. Você vai levar sacode no áudio, tá bom? Quem avisa, amigo é. Era o cara que tava com o pai dos meninos que tinha dado o carro. E pra mim, ele tinha falado que a gente comprou o carro. Eu acho que ela tá focando muito em falar do ex, né? E não falar da filha, né? Da situação, daquilo que aconteceu, né? Porque essa criança teve que denunciar a própria mãe à polícia, não é mesmo? É isso que a gente tem que deixar claro. Denunciou a própria mãe à polícia, né? Paga ele financiado? Sim, eu pago ele por mês e pago castigo sem telefone. Porque ela tava virando madrugadas com a namorada em chamada de vídeo. E eu não queria aquilo. Tinha tomado o telefone dela, ela já tava de castigo. Eu falei com ela, Rafa, vai arrumar seu quarto. Só que aqui na América, eu alugo um quarto na minha casa. Então, ela já... Outro problema. A menina de 14 anos tem que ser o braço direito da mãe embuste. Tem que cuidar dos filhos, mas dos filhos de outros relacionamentos, né? A mãe passa o dia todo fora de casa, ela tem que assumir o papel de mãe, de pai, cuidar da alimentação com 14 anos, tirar boa nota, mas ela não pode ter uma namoradinha, ela não pode ter a privacidade dela, ela não tem a individualidade dela, e a mãe fica puta porque ela tem que fazer o papel que nem ela suporta fazer, e a garota quis ter a própria individualidade dela, porque tá ficando adolescente. Ela já estava chateada porque ela já tinha perdido a privacidade dela, porque ela divide o quarto com os irmãos. Então... Gente, tô assistindo esse vídeo agora. Ela perdeu a privacidade dela, Katsu. Você mesma sabe, estronça. Ela não tinha um quarto só pra ela, porque eu... Claro! A mulher paga $2.000, cara. Não consegue ter um quarto pra mais velha, que faz o trabalho de mãe, pai e faxineira. Tive que alugar o outro quarto devido a problemas financeiros. Manda até aquele área lá. E aí ela falou, eu não vou arrumar. E começou a arrumar briga e gritando. E... Claro, chega uma hora que ela fica também cansada. É uma criança, gente. Você tá cansada, adulta, e ela também não aguenta. Não tem paz. Foco, tira o foco e aquela... Imagina, ela com 14 anos ter que dormir com crianças pequenas, ficar 24 horas cuidando do filho dos outros e não tem tempo para ela estudar, não tem tempo para ela se relacionar. Falação em inglês, palavrão. E palavrão. E as irmãs, velho? E o meu... Muita cobrança para essa menina. E o meu menino chegou a separar nós duas. Eu fui para falar com ela e ela veio me afrontando. Eu já teria... Olha... Quando minha genitora me jogava balde de água na minha cara, me acordava com balde de água, me dava paulada, mas quando eu fiz acho que 15, 16 anos, eu falei, quando ela estava se aproximando com balde, eu me levantei e já pronta, ali acabou para mim o romance. Se ela seguisse em frente, aí a gente ia cair na porrada, porque eu já estava mais alta do que ela. Ia dar merda. Graças a Deus ela percebeu o meu ódio. Cansei. Eu queria impor minha autoridade. Que autoridade você quer impor? Em cima dela, porque do jeito que ela estava fazendo comigo, com mais um ano ela batia em mim. É claro. Eu já tinha pedido. E merecendo, né? Porque você foi realmente uma estronça. Realmente, sobrecarregando uma criança, abriu as pernas com 15 anos. Autoridade, se dá o respeito primeiro, seja a mãe primeiro, né? Ajuda pro pai inúmeras vezes. Aí volta pro pai de novo, sabe? Através da madrasta. Eu tenho como... Pronto, aí volta a dinâmica de novo. Então, assim, outro red flag. A filha, bode expiatório...
A filha, né, a ovelha negra, aquela que carrega tudo, ela é sempre a figura do pai, ela é sempre a bucha, né, o lixo emocional dessa mãe disfuncional. Abriu as pernas, se engravidou de um monte de filho e depois fica a dívida toda no lombo da filha. Pessoas que estão assistindo entender, aí você bateu de cinta e ela chamou a polícia. Eu bati de cinta. Chamou a polícia. A própria filha chamou a polícia. Ela foi pra casa de uma amiga, eu não consegui alcançá-la porque eu ia pedir desculpa. Graças a Deus, imagina o livramento que essa garota teve. A gente conversar, eu não alcancei ela. Ela ligou pra polícia, a polícia veio pra minha Glória, glória, glória a Deus. Veio pra polícia, tudo que aconteceu, a polícia nem boletim de ocorrência fez. Inclusive o policial falou, você tá com a razão. Você só não pode deixar marca nela, mas você tem razão. A naturalização do abuso, né? Tem razão, né? O que diz a lei. Adolescente é difícil mesmo, foi isso que eles me falaram. Só que ela chamou a madrasta e a madrasta recebeu ela já com o telefone ligado no Instagram pra todo mundo ver. E ela começou a me chamar de espancadora, madrasta, espancadora de criança. Olha o que ela fez com a própria filha. Olha aqui a menina toda marcada. Toma! Ela pegou a minha filha, levou pro hospital e lá ela acionou o DCF no hospital. Entende? Correto, certinho. Então não ache que nos Estados Unidos, Portugal, nossa, na Europa, gente, a criança tem que ter o próprio quartinho dela, tá? O DCF veio até a minha casa. Vocês entenderam o que é? DCF é um conselho tutelar no Brasil. O conselho tutelar veio até a minha casa. A casa tem uma boa estrutura, é organizada, tinha comida, tinha roupa, somente por conta da cinta. Somente. Então assim, filho não é cachorro, né? Você não tem que só dar comida e pão, né? Não basta. Você tem que dar afeto, tem que dar apoio emocional. Aproveitou os dois. O meu caçula é o João e tem a pequenininha de 5 anos, que é a Eloa. Então tá, a Eloa foi pro estado. Foi pro governo. Foi pro governo. E os três? E os 3 foi entregue pro pai. Pro pai. Uhum. Ok. O pai agora tá sendo obrigado a se virar, né? O pai cuida. Isso. Você tá preocupada com a mais novinha. Um apelo também. Ele não deixa eu ver meus filhos. Ele não deixa eu entrar em contato. Ele não deixa eu ver os meus Mas filhos. talvez foi porque o governo... Não me comove essa lágrima de crocodilo. Lamento, gente. Ai, não vem chorar nos comentários, não. Você vai ter que ouvir o que eu tô falando. E o DCF fala que depende do pai. Ah, e tá. do querer do pai. Entendi. E o pai não permite. Então o seu apelo aqui hoje é pra gente arrumar um advogado pra você. Sim. Porque você não tem... Difícil. Difícil porque ela já é uma mãe ausente, né? Ela só dá arroz e feijão e as crianças são crescidas assim, sem um suporte familiar. E a própria filha chamou a polícia, né? Eu queria muito fazer isso, mas quando era criança vivia em área de risco. O tanto que tá doendo em mim. Eu imagino. Porque você enterrar um filho, você sabe que ele tá enterrado ali. Sim. E você pode vê-lo. Porque aí você coloca os filhos na escola e lá na escola eles ensinam que se os pais bater, eles têm que chamar a polícia, não é Tem que assim? chamar a polícia, assim. Por essa ela não esperava, não. E você, como mãe, você foi educar e deu umas correadas nela. Correada. Como mãe, você foi educar e foi dar uma correada. Isso não é educação, gente. Isso é só agressão mesmo. É o caminho mais fácil, né? Que eu, toda a vida, Aí, na escola, a criança aprende, na escola civilizada aqui, se você sofre qualquer tipo de abuso, você tem que chamar as autoridades, né? Olha só. tive um respeito muito grande pela minha mãe e pela minha avó. Uhum. Que Pronto, sobrou para a avó e a mãe, que provavelmente era uma abusadora ignorante como a própria, né? Essa é uma outra red flag, né? Você perpetua o abuso, você não muda
essa jornada, esse padrão. Você usa a sua avó e a sua mãe como padrão. Não é à toa que você, ainda criança, engravidou. Imagina uma criança de 15 anos cuidando de outra criança. Imagine a infância dessa criança, dessa menina. Ela não teve infância.